Hoje, dando continuidade ao livro de Levítico, capítulos 5, 6, 7 e 8. Aqui no capítulo 5, Deus dá continuidade às suas ordenanças essas que ele transmitiu a Moisés para que dissesse ao povo. A partir do verso 1, se alguém ouvir uma convocação pública para prestar depoimento e não relatar algo de que foi testemunha, que viu ou de que ficou sabendo, estará cometendo um pecado e responderá pelo seu erro. Já no verso 2 temos: se uma pessoa tocar em alguma coisa impura, quer no cadáver de um animal selvagem impuro, quer no de um animal doméstico impuro, quer no de uma das pequenas criaturas impuras que fervilham na terra, a pessoa ficará impura e se tornará culpada, mesmo que não se dê conta disso. Esse verso tem a ver com questões relacionadas à saúde. Deus estava preocupado com a saúde do povo, pois naquela época não havia medicina avançada, não havia tanto conhecimento. Por isso ele diz para não se tocar em cadáveres de animais selvagens ou animais que fervilham na terra, porque esses animais poderiam estar contaminados. E dando continuidade no verso 3, é a mesma coisa. Se alguém, sem perceber, tocar em impureza humana, qualquer coisa impura que possa torná-lo impuro, aqui poderemos presumir que seja sangue, fezes, tudo que possa de alguma maneira contaminar o ser humano em relação a doenças. Já no verso 4, se alguém, sem se dar conta, fizer irrefletidamente, ou seja, sem pensar direito, um juramento, quer seja para fazer algo bom, quer para algo mal, não importa o assunto que seja, e quando ele perceber que fez um juramento irrefletido, ele se tornará culpado. E para pagar o preço dessa culpa, de todas as culpas, que o livro de Levítico vem a dizer, era necessário o sacrifício de animais, que já expliquei nos vídeos passados. Já nos próximos versos do capítulo 5, é explicado como deveria ocorrer o sacrifício para remoção de cada tipo de culpa que a pessoa viesse a cometer e se arrependesse, pois era necessário que a pessoa se arrependesse para então buscar o perdão. Por isso que a Bíblia fala muito aqui no livro de Levítico, quando a pessoa percebesse que cometeu um pecado, ela deveria realizar o sacrifício tal. Cada pecado tinha o seu sacrifício. Mas quando ela percebesse, levando-nos a pensar que a pessoa percebeu e se arrependeu, e por isso buscou o perdão. Agora, para concluirmos o capítulo 5, lerei apenas mais um verso, que é o verso 17, que serve como um alerta. Se alguém pecar fazendo qualquer uma das coisas que Deus ordena que não se façam, mesmo que não se dê conta disso, mesmo que a pessoa não saiba, ainda assim ele é culpado e responderá pelo seu erro. Esse verso nos ensina que mesmo quando algumas pessoas pecam sem perceber, elas não sabem o que estão fazendo, elas ainda assim estão cometendo pecado e deverão pagar pelo erro. Vale ressaltar também que mais tarde veremos que o pecado cometido sem o conhecimento da pessoa, sem que ela soubesse, o pecado por ignorância,
a pessoa cometeu sem saber, Deus olhará para isso e dará uma pena menor. Veremos isso no Novo Testamento. Se eu não me engano, no Antigo Testamento, em que nós estamos estudando atualmente, também terá algo relacionado com isso. Mas, de qualquer forma, a pessoa cometeu o pecado e deverá pagar por esse pecado, seja muito ou seja pouco. Para Deus, a pessoa cometeu o pecado. Mas é claro, se a pessoa se arrepender, Deus perdoa, Deus esquece os pecados. E naquela época, os sacrifícios de animais era a maneira simbólica de mostrar a Deus que a pessoa estava arrependida e estava pedindo perdão. Capítulo 6. Deus disse a Moisés: se alguém pecar e se comportar de modo infiel para com Deus, enganando o seu próximo com respeito a algo que lhe foi confiado, ou que lhe foi deixado como garantia, ou se ele roubar ou defraudar seu próximo, ou achar algo perdido e mentir a respeito disso, e se ele jurar falsamente a respeito de qualquer um desses pecados que ele cometer, isto é o que ele deve fazer. Se ele pecou e é culpado, deve devolver o que roubou, o que extorquiu, o que tomou por meio de fraude, o que foi confiado aos seus cuidados, a coisa perdida que achou, ou qualquer coisa a respeito da qual ele tenha jurado falsamente. Deve fazer uma restituição integral, acrescida, ou seja, adicionado ainda, 1/5 do seu valor. 1/5 aqui equivale a 20%. Daquilo que a pessoa roubou, ele deveria acrescer esse valor acima, a mais de 20%. E ele a dará ao dono no dia em que se provar a sua culpa. Já no restante do capítulo 6, é dito a oferta que ele deveria fazer no templo, na igreja, no caso, do sacrifício de animal e como ela deveria ocorrer para que seu pecado fosse perdoado perante Deus. Já no capítulo 7, é dado continuidade às leis referentes aos sacrifícios de animais. Um verso interessante que eu gostaria de ler é o verso 26 apenas. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. O que isso significa? Deus está aqui proibindo a ingestão de sangue. E o motivo disso é a questão da saúde, pois no sangue podem surgir muitas doenças. Através do sangue, a pessoa pode se contaminar. E é o que a Bíblia chama de se tornar imundo, desprezível, pois em alguns versos veremos essas terminologias e alguns acharão estranho e pensará que Deus está se referindo à alma da pessoa, como se Deus não gostasse da pessoa. Mas quando Deus futuramente disser em alguns versos que a pessoa se tornou imundo, desprezível e que deve ser separado dos demais, a Bíblia vai utilizar outra palavra, um adjetivo mais forte, agora esqueci qual, significa que a pessoa está contaminada e ela pode vir a contaminar outras pessoas, gerando assim uma infecção, uma virose local naquela região. Este é o motivo. E já no capítulo 8 é dado continuidade às ordenanças de como deveriam ser os sacrifícios, etc, etc. No último verso é dito que Arão e seus filhos, os quais eram os sacerdotes do templo, e fizeram todas as coisas que Deus ordenara através de Moisés. Claro
vale ressaltar também que depois que Moisés falecer, o povo vai novamente se curvar a outros deuses e esquecer de tudo o que aconteceu. Aí Deus voltará, levantará um novo profeta, digamos assim, e o povo se converterá. Depois que esse profeta falecer, o povo novamente vai cair na idolatria. E isso vai se seguir por anos, por décadas. E o descontentamento de Deus é notório nos capítulos que iremos estudar futuramente, pois o povo se esquecia muito rápido de tudo o que acontecia, de tudo que ele fazia, o povo se esquecia. Era apenas uma questão de tempo. As pessoas cometiam os mesmos erros, mas Deus ainda assim não desistiu deles. E Deus fez isso por conta da promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó desde o princípio. Por conta dessa promessa, pois se não fosse tal promessa, talvez Deus abandonaria aquele povo de coração de dura cerviz, como ele mesmo se referiu a esse povo.